ainda aí? Espera aí. O que está acontecendo? Ah, tá. Tá ligado? Poxa, tá com fogo? O meu ligou aqui, hein? O teu tá ligado já. Vê se não é conexão em cima aí, ó, Tito. Não confia nessa mesa não, que... Pior que funcionou na quarta-feira. Ele se abala. Esses negócios. Calma, viu? Pode ser. Tá? Amém. Mau contato, como eu falei, mau contato. 1, 2, som. 1, 2, som. Testando. 1, 2. De novo. 1, 2, som. Se você comprar cabo aí, avisa que a gente dá um jeito. Hein? 1, 2, som. Teste. 1, 2, som. Vê aí. 1, 2, som. Teste. 1, 2, testando som. Grave, média, agudo. 1, 2, som. Teste. 1, 2, testando. Não tem multi, viu? Viu? Não tem multi. Tem que desligar aí pra não fazer nada, tá? 1, 2, som. Já para terminar 10 para as 9, eu já vou passar rapidinho, já vou embora. O Luiz acho que vai mandar um relatório para você, tá? Tá. Vai ter reunião com ele não, né? Não, só com os obreiros só. Mas pode qualquer... Eu pedi para ele deixar com alguém. Não, eu peço que eu passo no carro dele. Ah, pede para ele deixar com o Naldinho. Retorno de voz aí. 1, 2, som. 1, 2, som. Teste. E tá tudo bom. Por enquanto. Retorno do teclado. Teve mudança já. Tá bom assim.
2, testando. Vê esses microfones aqui, ó. Se precisar usar, se está funcionando. Tá. Amém, irmãos? Vamos entrando, vamos adorando, vamos, em nome de Jesus, se preparando. Estamos começando, vamos começar. Eu já orei ali, pedi ao Senhor que Ele pudesse estar nos conduzindo, né? Está apressando os passos daqueles que estão chegando do trabalho, que, né, vão chegar no caminho, na decorrência do culto. É muito bom, como diz a palavra de Deus. Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, eu estou com esse sentimento, eu espero que você esteja também, né? Porque precisamos nos alegrar, né? Porque o Senhor conhece o nosso coração. Eu consigo ver somente a sua aparência. Deus consegue ver o seu coração. Ele vê o que é que está aí dentro. Que você possa, independente das circunstâncias, se alegrar por estar na casa do Senhor. Amém? E eu quero orar, agradecendo a Deus, né, pela sua vida, e também pedindo que o Senhor receba tudo aquilo que nós vamos oferecer para Ele nesta noite. Baixe sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado a Deus. Como eu sempre falo, Tu conheces o meu coração. Não haveria um outro lugar melhor onde eu poderia estar nessa noite, que não fosse aqui na Tua casa. Muito obrigado por eu ter saúde, por eu ter perna, por eu ter condição de estar aqui, ó Deus, nessa porta que não foi homem nenhum que abriu, foi o Senhor que abriu. Por isso, ó Pai amado, em nome de Jesus, que a nossa adoração a Ti, o nosso louvor a Ti, a nossa reverência a Ti, ó Deus e Pai, a nossa sede e fome da Tua palavra, ó Deus e Pai, possa ser vista, ó Pai amado, pelo Senhor, no meu coração e no coração dos meus irmãos aqui presentes. Ó Deus, se há alguém ainda a caminho, ó Deus, apressa os passos, para que não perca um segundo, ó Deus e Pai, nos Teus atos, na Tua casa. Por isso, ó Deus e Pai, aquilo que eu como homem, mesmo sendo pastor, ó Deus, mais limitado sou, e Tu sabes disso, e aquilo que eu como homem não consigo fazer, faça o Senhor, ó Pai amado, em nome de Jesus, na vida de todos aqui presentes, na mente, no emocional, no espiritual, ó Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor encontre aqui nesta noite verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Ó Pai amado, não peço somente por essa igreja, peço também, ó Deus e Pai, por todas as igrejas que pregam o evangelho genuíno da Tua salvação, onde Jesus é o centro, onde Jesus é adorado, louvado, engrandecido, buscado, ó Pai amado. Ó Deus, que o Teu povo possa, ó Deus e Pai, se achegar, ó Deus, e congregar, porque temos visto tantos crentes fracos, medianos, ó Deus e Pai, enfraquecidos, desanimados, e a principal causa é porque não amam a Tua casa, e consequentemente não Te amam, Senhor. Por isso, ó Pai amado, em nome de Jesus, enche-os de amor, enche, ó Pai amado, ó Deus e Pai, da alegria que o salmista fala, da alegria de estar na casa do Senhor. Por isso, ó Pai amado, em nome de Jesus, nós possamos, ó Deus, Te buscar, como se fosse o último dia de nossas vidas, porque não sabemos, ó Pai amado, o que vai produzir o dia de amanhã. Então que hoje possa ser o meu melhor dia de adoração a Ti, o meu melhor dia de louvor a Ti, o meu melhor dia de reverência a Ti, o meu melhor dia, ó Pai amado, de um servo Teu, Senhor. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino. Olha só, estou derrubando as coisas. Esse hino que eu gosto muito, né? E a irmã Rose também, né? Em nome de Jesus, que nós possamos louvar a Deus e engrandecê-lo, dizendo: o reino se abala.
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, o reino se abala, os povos se curvam, as bocas abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, dado em misericórdia, justiça e igualdade, verdade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Senhor, teu rei é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O reino se abala, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Senhor. O reino se abala, se abala, os povos se curvam, as bocas se abrem, levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, Deus, imagem de misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Senhor, a tua igreja te adora. Teu reino, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Só a igreja, teu reino, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja, Senhor, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
Palmas a Jesus. Oh, glória. Aleluia. Pode sentar, meus irmãos. Nós vamos falar hoje sobre adoração, né? Não podia deixar de cantar esse louvor, de adorar a Deus com Ele, porque realmente, irmãos, né? Nós temos que adorar ao Senhor, nós temos que buscar a sua face, nós temos que, sabe, render graças a Ele por tudo quanto Ele tem feito. Eu não sei, sabe, irmãos, quantos de vocês têm experimentado do que nós temos experimentado, né? Eu não estou falando de bênçãos materiais, elas também existem, glória a Deus por isso, mas eu estou falando de intimidade com Deus, eu estou falando, sabe, de relacionamento com Deus, estou falando de relacionamento com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E eu não estou falando de perfeccionismo, também de supra ou ultra ou mega perfeição. Estou falando de um coração contrito, quebrantado, sabe? Um coração inclinado, disposto a sempre melhorar, né? Completamente ciente dos seus erros, das suas limitações, mas não conformados com ele. É assim que a gente tem que viver, né? Eu, como pastor, não posso mostrar para vocês que eu sou um super-homem, que eu sou o inabalável, porque eu não sou. E estaria pecando contra mim mesmo e contra Deus se assim fosse, se assim fizesse. Eu tenho que mostrar para vocês que eu sou um humano, feito de carne e osso, né? Mas dependente do Senhor, né? A cada dia crucificando eu, a cada dia deixando Cristo crescer e o Ubirajara diminuir. Amém? Né? Você consegue ver isso em nome de Jesus? Então vamos ler um trecho bastante conhecido, 1 Coríntios capítulo 13, depois nós vamos cantar um outro cântico e logo em seguida passar para a lição. Coríntios capítulo 13, vou fazer um exercíciozinho com vocês aqui, tá bom? É assim, né? Quando o pastor volta de congresso, volta todo cheio de nhê. 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 ao 7. Bem? Tudo bem? 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 ao 7. Amém? Eu vou ler aqui vou ler aqui na tela, porque meu é uniforme, né? E aí eu vou pedir um favor, vamos fazer uma dinâmicazinha, tá bom? Vou pedir um favor para vocês, né? Vai ficar um negócio meio embaralhado, mas vai dar certo no final. Toda vez que você ver a palavra amor, tá? Tem várias vezes a palavra amor. Você coloca o seu nome, amém? O Ubirajara é, tá? Sofredor, a Jane é sofredora. Oh, Jesus, como é? Né? É benigno. Toda vez que tiver a palavra amor, vocês vão colocar o seu nome, ok? Tudo bem? Do 4 até o 7. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. 1, 2, 3. O Ubirajara é sofredor, é benigno. O Ubirajara não é invejoso. O Ubirajara não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso tudo aí é o Ubirajara. Vamos orar mais uma vez, né? Quero pedir ao nosso irmão Carlos Henrique que possa estar orando, por favor. Amém.
Amém. Nós entendemos que Deus é amor, amém? É porque Deus amou o mundo, mas Deus prova o seu amor para conosco. Então é um entendimento uniforme, né, incontestável que Deus é amor. E se você, né, concorda comigo que Deus é amor, porque Ele é o Criador do amor, Ele é o próprio amor, então você tem que entender comigo também que nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Então não é nenhuma presunção eu dizer que eu também tenho que ser amor, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então quando você lê um texto desse, super, ultra, mega conhecido, diversas vezes já lido aqui nessa igreja por mim e por outros amados irmãos, mas quando você se coloca como próprio amor, você entende, né, como eu entendi, que eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser benigno, eu tenho que, não arder em ciúme, não ser ufano, não se desobedecer, eu tenho que, conduzir, né, não se conduzir de forma inconveniente, não procurar os seus interesses, não se exasperar, não se ressentir mal. Eu, Birajara, né, não se alegrar com a injustiça, mas se alegrar com a verdade. Eu, Birajara, né, na verbalização, materialização do amor, a imagem e semelhança de Deus, o próprio amor, tenho que tudo sofrer, tenho que tudo crer, tenho que tudo esperar e tudo suportar. Amém, irmãos? Você é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos. Então, não é que nós somos Deus. Estou falando aqui que ninguém aqui é Deus, mas nós somos a imagem e semelhança dele, no amor. Então, vale a pena sim, mas eu já perdoei. Se eu for contar mais de 70 vezes 7, se está contando é porque não está perdoando, irmão. Reveja seus conceitos, né? Mas eu tenho que amar os meus inimigos. Se você está com alguma dificuldade em relação a isso, peça a Deus para que Ele te encha de amor, para que você tenha essa capacidade que só o servo de Deus, só quem está conectado com Ele tem. Se você não tem, se o teu coração não está aqui no reino, se o teu coração aqui não está aqui na casa do Senhor, se o teu coração não está na presença do Senhor, peça a Deus para que o trate, para que o conduza ao caminho da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque o Deus, Ele não poupou nem o seu próprio Filho, para que eu e você hoje pudéssemos ter, vida e vida em abundância, porque Ele nos ama de verdade. Muitas vezes a gente tem dificuldade de escalar pessoas para pregar, pessoas para ajudar num projeto de crianças ou num projeto de EBF, porque, às vezes não tem pessoas dispostas a sacrificar o seu tempo de lazer para isso, em comparação a Deus que não teve dificuldade, ou melhor dizendo, não teve limitações para entregar o seu próprio filho. Quem é pai aqui sabe, o quanto que nós temos condições de sacrificar até a nossa própria vida pelos nossos filhos, porque nós o amamos. Então, se você ama Deus, se você é esse amor, se alinhe, se equipare, se adeque a tudo aquilo que você ouviu hoje, não de mim, quem sou eu, mas do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus. Voltou a funcionar aí? Não, né? O violão. Vamos cantar um corinho, que faz tempo que a gente não canta, viu, irmãos? Deixa eu ver se... então deixa. O William vai tocar aí. Vamos ficar em pé? Faz tempo que a gente não canta esse corinho aí, né, irmão? Faz um tempão. Eu não sei nem se eu sei cantar ele ainda. Me tocar, eu sei sim. Vamos louvar ao Senhor. Que você possa dizer: vem e toma o teu lugar. Esse é um corinho de entrega, de consagração, de reconhecimento do devido lugar de Deus na sua vida e na minha vida.
Então, vamos cantar. Vem, toma o teu lugar. Faça desse corinho uma oração, sabe? Uma oração individual para a tua vida. Um trono de louvor, Senhor. Eu entrego a Ti, Senhor, nesta noite. Não só nesta noite, mas em todos os dias da minha vida. Vem, toma, Senhor. Cante. Vem, toma o teu lugar. Tens minha vida, Senhor. Tens minha vida como altar. Um trono de louvor entrego a Ti. Um trono de louvor entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, Senhor, no Teu jardim particular. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me, Senhor, como bom jardim. Regar-me com da unção, para que eu possa exalar Teu ser. Dá-me Tuas asas, Senhor, dá-me Tuas asas, dá-me Tuas asas, pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás assentado acima de tudo. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Glória a Deus. Vem, toma o Teu lugar. Tens minha vida, tens minha vida como altar. Um trono de louvor, um trono de louvor entrego a Ti, Senhor, meu bem. Guarda o meu coração, guarda o meu coração no Teu jardim particular, jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, Senhor, vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Dá-me Tuas asas, ó Deus, dá-me Tuas asas, pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás assentado acima de tudo. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me Tuas asas, Senhor, dá-me Tuas asas, pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás assentado acima de tudo. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas. Tão grande Tu és, Senhor, tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim, habitas em mim, habitas em mim, habitas em mim, Senhor, habitas em mim, habitas em mim, habitas em mim, Senhor, habitas em mim. Glória a Deus, aleluia, amém. Pode sentar, meus irmãos. Sabe a parte que eu mais gosto desse louvor? É essa última. Tão grande Tu és, tão soberano, tão santo, tão puro, tão poderoso, e habita no Birajara da vida.
é muita graça, é muita misericórdia, sabe? É muito amor, irmãos. Então, e essa atitude do nosso Deus, ela nos ensina muito, sabe? Porque mesmo Ele sendo grande, Ele habita num ser tão pequeno como eu. Mesmo o Senhor Jesus sendo Senhor e Mestre, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Mesmo Ele sendo Senhor e Mestre, na oportunidade que Ele teve de lavar os pés, Ele lavou os pés. Ele não quis posição, Ele quis servir. Tá bom? Então, você, independente do lugar que Deus te coloque, Ele pode colocar em lugares muito altos. Nunca se esqueça que antes de qualquer cargo ou posição, você sempre será um servo de Deus. Amém? Nunca se estribe no seu próprio conhecimento. Nunca tenha altivez sobre a sua vida. Eu tenho recebido muitas advertências, e eu recebo isso com muita alegria, com muito amor nessa questão. Toma cuidado, seja sempre humilde, seja sempre servo, porque eu tive uma professora de escola de instituto, os mais antigos aqui vão lembrar dela, irmã Glorinalva, uma das mulheres da face da terra que eu conheci mais espirituais que eu já vi. Foi professora nossa de aconselhamento bíblico, e ela falava assim, ela sempre falava isso na aula: tome mais cuidado com os elogios do que com as críticas. Não que a gente não tenha que receber elogio, pode me elogiar à vontade, mas eu tenho que tomar cuidado para que nosso ego não sobressaia ao poder de Deus. Amém, irmãos? Então é um hino que eu gosto muito, principalmente dessa parte, de tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Irmão Carlos, por favor, faz esse favor para nós, entrega aí tem 20 aí, eu não sei, acho que não vai dar para todo mundo, mas distribui um por família, se sobrar a gente distribui, Nós estamos, irmãos, como os irmãos sabem, um estudo aí que caiu. Ô, benção, eu vou tomar essa água só para não, que eu já tenho a minha ali, mas eu vou tomar isso aqui que está mais fresquinho. Obrigado. Um estudo aí que caiu na graça aí dos irmãos, E também é um treinamento, vamos dizer assim, irmãos, para algo que, se assim Deus confirmar, nós possamos estar a partir do ano que vem aí adotando de uma forma bem serena, bem tranquila, bem gradativa, que é os pequenos grupos. Então, e nós vamos estar, fazendo estudos seletivos, começar do domingo e depois nas casas. Esteja orando aí também, já pensando nessa visão, de pequenos grupos. Eu tenho desafiado muito o Paulo e o Lucas, eles moram sozinhos lá no parque, e só que eles têm muita amizade, tem muitos jovens ao redor deles lá, e eu pedi para eles, uma licença para a gente fazer o culto lá pelo menos uma vez a cada 15 dias, e já reunir esse grupo, um pequeno grupo mesmo, é um louvor, é uma oração, uma devocional e um bate-papo. Deu para todo mundo? Ô, glória! E eles ficaram de pensar aí, esteja orando por isso, tá? Obrigado, irmão, sobrou aí, viu? Que benção. Então, esteja orando por isso, porque, por exemplo, um estudo como esse eu posso levar para qualquer lugar, posso fazer ele em qualquer lugar, para o colega de trabalho, faculdade, as vizinhas ali. Você pode oferecer, para qualquer pessoa, com outros temas, por exemplo, tem vários temas que a gente pode colocar aqui, Eu escolhi igreja porque, irmãos,
nós como igreja precisamos entender um pouquinho. Eu creio que muitas das vezes a gente está saindo do eixo do que é realmente ser igreja, né? Então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, falar sobre membresia. Mais para frente vai entrar um pouquinho sobre membresia. Precisa entender, porque parece que, né, a igreja se desconfigurou um pouco, né? Ela está virando mais um ponto de consumismo espiritual do que realmente o compartilhar, o repartir de relacionamentos, né, como corpo de Cristo. E isso eu não culpo a igreja, membros, eu culpo os líderes em relação a isso, né? Há muito sensacionalismo, há muita emoção, há muito, né, há muita coisa extra palavra de Deus dentro da igreja, e o que acaba acontecendo é isso, né? A desconfiguração do corpo de Cristo, de ser igreja. Nós vamos chegar nesses temas mais para frente. Mas hoje, né, você recebeu aí uma lição, estudo 3, nós já estamos na 3, né? Compromisso com a igreja. O tema principal desses estudos é isso: compromisso com a igreja, tá? Então nós já falamos sobre o último, que foi, né, você na igreja. Nós já falamos o primeiro, o que é a igreja, e aí foi aquela questão de corpo, né? Aquela questão de relacionamento, aquela questão de depender, né, um do outro, né, no sentido de conversar, de confessar as vossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros, né? Porque quando você tem um universo assim, quando você tem um pensamento tipo, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida, tem alguma coisa errada aí com o seu entendimento da questão de igreja, né? Porque como eu posso dizer para a minha mão que ela não tem nada a ver com o meu pé? Como eu posso dizer para o meu olho que ele não tem nada a ver com a minha boca, né? Então é meio, né, assim, complicado, espiritualmente falando e biblicamente falando, você defender esse pensamento de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Porque quando você vive como corpo, eu dependo de ti, né? O corpo depende do braço para fazer as coisas, o corpo depende da perna para andar, dos olhos para olhar. Nós dependemos uns do outro. Então eu tenho sim a ver contigo e você tem sim a ver comigo, né? É um fato, né? Tanto que quando um peca, todo o corpo sente, né? Quando um se alegra, todo o corpo se alegra, né? Quando um chora, todo o corpo chora. Mas vamos ao texto de João capítulo 4. João capítulo 4. Cadê o relógio? O relógio sumiu dali. João capítulo 4, 19 ao 26. Amém? João 4, 19 ao 26. E a palavra de Deus diz assim, vou seguir o telão. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, né? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte e em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias,
que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Nos dirige, nos orienta, nos ensina e nos dá a capacidade de aplicar a tua palavra no dia a dia de nossas vidas. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, o tema da lição: somos uma igreja que adora, né? Você é uma igreja que adora, sim ou não? E então, mas muitas das vezes, né, nós estamos talvez com uma ideia errada sobre adoração, né? A igreja nasceu com propósitos, e um desses propósitos é o propósito de adorar a Deus. É o que a lição está falando aí. Ao conhecermos quem somos no corpo de Cristo, que já passamos nisso, né? Por isso, conhecemos nossa função de sacerdotes, que já passamos por isso, né? Lembra? Todo cristão é um sacerdote, né? Que adora a Deus em espírito e em verdade. A mulher samaritana entendeu o significado de ser uma adoradora ao se encontrar com Jesus, sabe? O encontro com Jesus deu o significado de adoração para ela. Imediatamente ela saiu ao encontro de seus conterrâneos e os chamou para conhecer o mestre. Mesmo que no início ela estava preocupada com sua religiosidade, ao encontrar com Jesus, ela compreendeu a verdade da adoração a Deus. Sabe, irmãos, a adoração não é uma música. Tem muita gente que pensa isso, né? Vamos para um momento de adoração, louvor, levantar a mão, dar glória a Deus, amém. Não é só isso, faz parte, né? Isso são reflexos de um adorador, mas a adoração não é uma música que a gente canta, de forma alguma, mas é uma resposta que a gente dá diante de Jesus. Uma frase de Nívia Soares. A igreja tem um conceito errado de cantar lindas canções e está adorando a Deus. Podemos e devemos cantar para Deus, mas o nosso coração, sabe, o que está por dentro, além da nossa voz, além do nosso semblante, além da nossa aparência, é o que está por dentro, que tem que estar em comunhão, que tem que estar em sintonia, né, com o Criador. A adoração, ela é uma atividade da igreja aqui na terra, que continuará na eternidade. Eu gosto muito, vocês sabem, né? Vocês colocaram esse hino no dia da minha ordenação, começando aqui e por todo sempre. Essa frase desse hino, ela muito me cativa e eu apego muito a ela, porque coisas que nós estamos, vamos dizer assim, ensaiando aqui, né? E na eternidade, quando Cristo buscar a sua igreja, quando estivermos, sabe, no novo céu, na nova terra, reinando eternamente, né, com Cristo, nós vamos continuar. Começa aqui a adoração, começa aqui o louvor, e depois vai para o céu de eternidade a eternidade, amém? Então essas coisas que estamos falando aqui, elas não são de origem terrena, nem de final terreno. Elas são, sabe, eternas. São coisas eternas. São coisas que nós temos que investir numa boa casa, nós temos que investir num bom carro, nós temos que investir nos bons estudos para os nossos filhos. É lógico que nós temos que investir, mas isso tudo é terreno, isso tudo é temporal, isso tudo, sabe, vai acabar aqui. Não, o nosso maior e melhor investimento tem que ser nas coisas atemporais, tem que ser nas coisas eternas, tem que ser no eterno. E a adoração é uma coisa que você começa aqui e continua nos céus, amém, irmãos? Né? Temos que entender isso, né? A adoração na Bíblia, né, aparece através do hebraico, né, mais de 100 vezes, que significa curvar-se, né? Curvar-se em diante, né? No Antigo Testamento, prostrar-se, veneração, inclinar-se perante Ele. Então isso significa adoração, né? Na questão do Velho Testamento. E no Novo Testamento a ideia está expressa pela palavra grega proskuneo,
eu acho que eu falei certo, 59 vezes, que significa também prostrar-se, venerar, beijar a mão, prestar homenagem a alguém, fazer reverência, adorar. Então, irmãos, né, segundo o dicionário, adorar é honrar com amor extravagante e extrema submissão. Então, adorar não é só cantar. Adorar é quando Deus vê em você e em mim um extremo amor e obediência, submissão, reverência. Por isso eu peço a todos os pais que estão aqui presentes, ensine os seus filhos a ter reverência na casa de Deus. Porque se você não ensinar hoje, não queira se iludir que ele vai aprender amanhã. Não queira, né? Instrui o menino no caminho aonde deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Não se desviará dele. Eu já falei isso aqui umas vezes, e vou falar outras quantas necessário for. Se tiver algum problema em relação a isso, irmão, me procure no privado, me procure no particular, né? Quando, por exemplo, você vem e entrega, quando você vem para o culto, e você entrega, por exemplo, um celular para o seu filho, né? Você está dizendo para ele ali, ó, que ele tem que adorar aquele celular, e não a Deus, né? Quem tem algum princípio aí, ou tem alguma curiosidade sobre pedagogia infantil, você sabe que a criança, ela não aprende como o adulto aprende, ela aprende através do quê? De estímulo. Ela aprende através do quê? De repetição. Então, o que é que você está repetindo quando você entrega, né, um celular para o seu filho na sua, né, na igreja, né? O que é que você está ensinando? A ele ser um adorador? Adorador do quê? Né? Adorador do que ele está vendo. Ah, mas é impossível, né, deixar a criança quieta no culto. Irmão, eu sou pai. Eu fui pai, né? Eu fui tio, né? Acompanhei minha sobrinha, né? Eu fui irmão, por exemplo, de Claudiana e Vera, com 4 filhos pequenos, né? Eu fui, né, coparticipante não, mas acompanhante da educação, por exemplo, de Nalva e Rose, né? Com o Naldinho e Elias, né? Então, assim, dá certo. Então, estou abrindo esse ênfase aqui porque eu preciso falar isso, né? Eu não posso forçar você a educar seu filho, né, do jeito que a Bíblia ensina, não é do jeito que o Birajara quer, né? Mas eu tenho, a minha obrigação aqui é orientar. A minha obrigação como igreja não é forçar a barra com você, pai ou mãe, é orientar. Se quiser ouvir, será abençoado. Se não quiser ouvir, né, aí as consequências vêm de Deus, não minha, vem do Senhor, né? Então, né, a adoração, como diz aqui, irmãos, alguém lê para mim esse último tema, esse último capítulo aí da lição 5, que o meu está arranhado. Tomara que vocês não percam. Aqui, ó, o tema adoração domina a Bíblia. Alguém lê para mim isso aí, por favor? Amém. Vai para a lição, para a página 6. Irmãos, aí é folha de rascunho, tá? Aí a página que está arriscada aí não precisa considerar. Então Jesus citou Deuteronômio 6, 4 e 5 e chamou de maior mandamento. O que é Deuteronômio, né, 6, 4 e 5? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento,
e de todas as tuas forças. No Salmos 95, 6, ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, né? Como diz o Derek aqui, né, um grande teólogo, no comentário bíblico, afirma que cada um dos 3 verbos principais do versículo 6, né, desse Salmos 95, implica aí em abaixar-se diante de Deus, sendo que a palavra padrão para adorar nas escrituras significa o quê? Prostrar-se. Mas a questão de se prostrar aqui não é somente o físico, sabe, irmão? É o se render, né? Adorar é você se render, é você se colocar à disposição para receber o que vem do Senhor e executar. Isso é adoração, né? Desvincula a questão, né, figurativa ou assim, né, que está bombando aí nas redes sociais, que adoração é levantar a mão, que adoração é louvar, que adoração é chorar, que adoração é aquele êxtase de emoção, que em muitas igrejas nós vemos isso. Eu não estou, irmãos, aqui, né, chacoteando disso não, porque a gente não sabe, né, às vezes o que a pessoa passou na semana, aí chega na igreja, vê um louvor quebrantado. Eu só estou dizendo que oração não é só, adoração não é aquilo. Amém, irmãos? Alguma dúvida sobre isso? Né? Eu só estou dizendo que adoração não é só aquilo, sabe? Adoração é você se prostrar diante de Deus, você se curvar diante de Deus, você se render a Deus, aquilo que Ele realmente quer para a sua vida, né? Adoração é reconhecimento de que somente Deus é digno de ser adorado. Adoração no sentido original, né, página 6 aí, requer prostração, humildade, reconhecimento da superioridade de Deus em tudo. Adorar é mostrar o valor de Deus, valorizar que Deus é e demonstrar que Deus tem valor, que somente Ele é digno. Vocês lembram, né, da nossa dinâmicazinha no dia da comunhão, né? Você me ama? Aí, né, todos, graças a Deus que todos disseram que sim. Mas a questão é, então prova, né? E aí os irmãos foram dando exemplos, né, que realmente provavam, além das palavras, que verdadeiramente me amavam, ou me amavam uns aos outros. Então a questão aqui é justamente essa. A adoração é a prova, é o que você dá de prova que você realmente ama a Deus. É o que ele está falando aqui. A adoração, ele é o reflexo da onde você coloca Deus, no lugar que você coloca Deus na sua vida. O que é que diz Mateus 6,33? Alguém sabe? Eu coloquei essa semana aí. Não foi nem eu que coloquei, foi o seu Nó que colocou aí, né, no áudio. Buscar em primeiro, né, lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Então o que é que esse versículo conota, ou ele diz? Que Deus tem que ser o quê? Prioridade, né? O próprio versículo de Mateus 12 aqui que fala, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Isso quer dizer o quê? Que Deus precisa ser, ou melhor dizendo, que você precisa dar o lugar de prioridade absoluta, se realmente você quiser ser um verdadeiro adorador, se realmente você quiser ser enxergado por Deus como um adorador. O que é adoração, então? Né? Ele responde: adoração é para a vida cristã o que a mola mestra é para o relógio, o que o motor é para o carro. Adoração é o núcleo, o elemento essencial, é o coração da vida cristã. Então, se você não é um adorador, você não é um cristão. Eu não sou um cristão. E todo cristão precisa ter adoração na sua vida. Adoração a Deus, né? Na mente de muitos cristãos, a palavra adoração significa somente a parte musical, a liturgia, né, em contraste com o sermão. Porém, todos os elementos do culto são atos de adoração. A palavra de Deus é adoração. O
testemunho que o irmão vem dar aqui é adoração. Os especiais que Deus, né, que os irmãos vêm apresentar aqui é adoração. O momento de ofertar é adoração. O dízimo que você vem entregar é adoração. Tudo que você leva para o Senhor é adoração. Amém, irmãos? Amém. Não só o momento do louvor na hora do culto. Todo o culto é adoração. A verdadeira adoração é mais que apenas música. Você não precisa de música para adorar. Adoração é a busca constante de um coração que anseia cada vez mais pela presença de Deus. O que é que diz 2 Pedro 3,18? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que esse versículo diz para você? Que um adorador, antes de qualquer outra prioridade, ele tem que ter essa, de crescer, de amadurecer, sabe? Deixar as coisas de menino, sabe? E ter uma maturidade cristã, ter um crescimento cristão. Sabe, irmão? Quando eu olho para trás, eu me converti aos 14 anos, hoje eu estou com 49, ficando velho, viu? E aí eu olho algumas coisas que eu fiz, que eu fico me lamentando, sabe, que eu fico me envergonhando, na verdade, e aí eu chego a uma conclusão, somente a uma conclusão, é porque eu não busquei na palavra de Deus orientação, é porque eu era um tolo, é porque eu era um insensato, é porque eu era um menino imaturo, um moleque espiritual. Estou falando de mim, tá? Então eu posso colocar os adjetivos que eu bem entender, né? Então, por ser um molecão espiritual, eu agia como tal. E aí eu olho para trás e vejo as atitudes, né, que contrariavam a palavra de Deus, porque eu não buscava a palavra de Deus. Por exemplo, você compra um eletrodoméstico novo aí, né? Tipo, sei lá, essas televisões aí que tá vendendo aí, né? 8 mil reais na televisão. Quem é doido para dar esse dinheiro todo na televisão? Quem tem dinheiro, né? Aí pá, compra uma televisão lá daquele de 8 mil reais com 5K, não sei, né, uma pá de parafernália, né? Se você tem tanto recurso, se você não pegar um manual para ler, você pode, duas coisas podem acontecer. Você pode danificar o aparelho, ou você pode deixar de desfrutar daquilo que o aparelho oferece. Não é verdade? A mesma coisa a palavra de Deus, a mesma coisa a vida cristã, a mesma coisa é o adorador que não busca Deus. Ele pode danificar a sua adoração a Deus, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, ou pode também deixar de desfrutar das infinitas bênçãos que tem aquele que busca ao Senhor na sua palavra, aquele que busca conhecimento, naquele que busca, sabe, maturidade. Irmãos, eu tive esse tempo aí, né, no seminário Palavra da Vida, e lá tem muitos jovens. Esse ano não vai dar, mas o ano que vem eu tenho orado para que nós possamos aí selecionar alguns jovens para ir participar de um seminário que tem lá. É um final de semana só, que se chama Seminário Vocacional. O que é isso? Você manda os jovens da sua igreja para lá, eles passam esse final de semana lá, tendo estudo, né, tendo palestras, né, tendo, né, envolvimento missionário, né, para saber se eles têm vocação ou não para essa área de missões, por exemplo, ou pastoral. Muito interessante. Mas aonde que eu quero chegar? Né? O ano que vem, se preparem, jovens, nós vamos mandar em nome de Jesus, pelo menos uma aí, né? E o que acontece? Eu vi muitos jovens lá, muitos jovens mesmo. Só que, o que é que eu percebi? Que os jovens de hoje, e eu estou falando de um seminário bíblico, né? O maior seminário da América Latina, Palavra da Vida, e eles estão perdendo, sabe, a questão da, como é que eu posso dizer, da simpatia. Por quê? Eu fiquei do lado do pastor Jorge Henrique. O pastor Jorge Henrique já está com quase 80 anos.
Imagine um pastor com 80 anos. Ele resmunga de tudo. Mas é gente boa demais, mas ele resmunga. Aí a gente fala, ô Pira, o cara já passou do meu lado, não deu nem um bom dia para mim, né? Eu fui para a fila, né? Eu fui para a fila, não me deu nem um lugar de idoso para mim. Que falta de cortesia, né? Que falta de educação. Irmãos, como a gente tem visto uma geração muito mal educada. E aí eu culpo os pais também. Ou geraçãozinha que a gente está vivendo de jovem mal educado. Eu não sei se o Carlos vai lembrar disso, mas no quartel tinha um negócio assim. Se a gente passasse por um superior, seja sargento, né, cabo mesmo, principalmente oficial, e falasse com ele assim, né, de qualquer jeito, ele falava uma frase assim: você dormiu comigo? É assim, senhor? Não, senhor? Não é sentido? Continência. E olha lá, se eu falasse com ele de uma maneira assim, íntima, ele automaticamente, você dormiu comigo? Está tentando continuar assim. E parece que às vezes ela não vai falar isso para você, não, entendeu? Você dormiu comigo para falar comigo desse jeito? Já está me chamando de você, por exemplo? Para me chamar de você, por exemplo, né? Para não me dar bom dia. E isso, infelizmente, eu vi isso, não é? É uma questão de educação. Aí eu fico falando, será que um adorador, né, ele age dessa forma? Nós precisamos prestar atenção nisso. Não é só jovem não, às vezes, né, a gente passa pelos irmãos como se fosse, né, uma estátua, e não é uma estátua. Teu irmão não é uma estátua, teu irmão é teu irmão, faz parte do corpo de Cristo, faz parte de você, vai para o céu junto contigo, né, adora o mesmo Deus que você. Tem que abraçar, se não quer abraçar, aperta a mão, dá um oi, né, faz alguma coisa, mas não fica indiferente, não fica, irmãos, né? Os salmos aí, né? Grande parte do mundo oferece a falsa adoração, ou tipo de adoração errada, que se concentra em coisas superficiais e imateriais. O princípio bíblico que rege a adoração é este: o adorador se torna semelhante a quem? Ao Deus o qual ele adora. Lembra que eu falei isso no começo, né? Veja o que o Salmos diz, Salmo 115, versículos 5 ao 8. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta, tornam-se, olha só que interessante, tornam-se semelhante a eles os que fazem e quanto neles confiam. Tornam-se semelhante a eles os que fazem e a todos aqueles que neles confiam. Assim como as imagens de escultura estão mortas, da mesma forma os seus adoradores estão mortos também espiritualmente. Amém, irmãos? Entendeu? Né? O pessoal que adora a imagem está adorando uma imagem morta, e espiritualmente falando, eles também são mortos. É o reflexo, é a semelhança daquilo que eles adoram. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Salmo 115, versículos 5 ao 8. Então, em contrapartida a isso, os adoradores do Deus Todo-Poderoso, através de uma comunhão com o Pai, vão se tornando cada vez o quê? Mais parecidos com Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, morreu em nosso lugar. A adoração bíblica é o anseio da alma em contemplar o quê? A glória e a beleza de Cristo. Amém? Quando os adoradores contemplam a Cristo, têm a alegria de experimentar a presença dele. A adoração atinge seu ponto máximo e glorioso quando a nossa alma se perde na maravilha da glória e da majestade de Deus. Amém, irmãos? Você adora a Deus, então você, por quê? Então a sua adoração tem que refletir em você a semelhança de Deus. Amém, irmãos? De um Deus vivo, não de um Deus morto, né? O Salmo 115 aqui está falando de homens e mulheres que adoram
a deuses que não se mexem, que não tem boca, que não veem, que não tem ouvidos, que não tem nariz, que não cheiram, que não andam. E todos esses que adoram a esses ídolos são iguais a ele. Nós adoramos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus grandioso. Então nós temos que ser a semelhança, sabe? Essa adoração tem que refletir a glória de Deus em nós. É simples, irmão, de entender, mas às vezes é difícil de aplicar, se o seu coração não ser um coração de adorador. Se você não é um verdadeiro adorador, tudo mais em sua vida está espiritualmente fora de sintonia com Deus, está morto. Adoração sugere que aquela atitude que reconhece o trono de Deus. E caminhando para o final aí na última página, né? Uma pergunta: Deus se agrada da minha adoração? A tua adoração a Deus, a tua vida de adorador a Deus, tem refletido a glória dele? Porque nós aprendemos aqui que adoração não é só cantar, não é só levantar a mão para o céu, sabe? Não é só tocar. Adoração é se apresentar, é se curvar, é reconhecer o senhorio de Deus e viver esse senhorio no nosso dia a dia. A adoração envolve aproximação, relacionamento e intimidade. Onde você precisa mudar para ser um verdadeiro adorador? Irmãos, eu não sei se você tem percebido, mas se você não tem percebido, é porque você está muito desatento. Nós temos falado muito sobre relacionamento aqui, muito mesmo. Deus é um Deus de relacionamentos, e se você não tem relacionamento, você precisa ver a qual Deus você está servindo, porque Deus é um Deus de relacionamentos, tá? E ele se relacionou com o homem, sabe? Através de Jesus, e hoje através do seu Espírito Santo. Ele Deus, santo, santo, santo. Olha o que cantamos: tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Deus habita em mim. Ele não se colocou, ele não, sabe, se negou a ter esse relacionamento contigo. Quem é você? Quem sou eu para me negar a ter relacionamento com as outras pessoas? Sou maior que Deus? Sou maior que Deus? Então tem que se pensar nisso. Não caia na besteira de querer ser maior que Deus em nenhuma área da sua vida. Se Deus te perdoou, perdoa as outras pessoas também, porque quando você escolhe não perdoar, você está escolhendo ser maior que Deus, e essa área aí é perigosa, muito perigosa. Então se toca, se enxerga, se coloca diante de Deus como um adorador, né? E não queira tomar o lugar dele. Ah, irmão, mas eu nunca falei isso. Talvez você nunca falou isso, mas já fez isso, né? Porque as ações falam muito mais do que palavras, tá bom, irmãos? Então comece os desafios aí, comece seu dia adorando a Deus, abra os seus olhos pela manhã e contemple sua criação, sabe, o ar que você respira, e diga palavras de gratidão a Deus, por você existir e conhecer os propósitos de Deus. Adore a Deus, desde o primeiras horas do dia que você acorda, adore-o, leia um texto bíblico com dedicação, ore em cima do que a palavra de Deus ministrou ao seu coração, diga palavras agradáveis de bênção às pessoas ao seu redor, em casa, no trabalho, aonde a planta do teu pé pisar, adore ao Senhor. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, leva essa lição para casa, sabe, como diz a palavra de Deus, né? Medita nela dia e noite. Aí você vai para o original hebraico, você vai ver lá que a palavra que tem lá significa ruminar. Eu não sou da roça, mas o pessoal que é da roça fala que ruminar, né, quando a vaca, né, come o alimento, aí engole, e depois volta para a boca de novo, mastiga mais um pouquinho, aí engole, depois volta, e, né, mastiga mais. Ruminar, esse troço nojento, mas trazendo para a aplicabilidade da palavra de Deus, é o que eu e você temos que fazer.
né, comer ela, né, inserir ela no nosso interior, depois trazê-la de volta, mastigar mais ainda, tirar todas as proteínas, todos os mastigáveis dela para a minha vida e para a sua vida, para que eu e você possa de verdade ser um verdadeiro adorador. Amém? Coloque um propósito na sua vida. Pega esse estudo, leve ele para casa. Sabe, quem não tem aí, pede para mim que eu imprimo mais, forneço. E cria um desafio para você, sabe? Tanto esse como os outros anteriores. Coloca uma pessoa que você sabe que precisa ser ensinada, que precisa ser discipulada. E tenta fazer isso, coloque isso diante de Deus. Deus vai colocar pessoas na sua vida que precisam ouvir palavras como essa. Bom? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado a Deus pelo que tivemos aqui. Muito obrigado pelo teu povo que escolheu dar o lugar que o Senhor merece nesta noite, vindo para a tua casa. Tem misericórdia, ó Deus e Pai, daqueles que não puderam estar aqui. Não sabemos, ó Deus, não temos a onisciência, a onipresença que o Senhor tem. Mas, ó Deus e Pai, cuida de cada um conforme a necessidade de cada um, ó Deus. Se há alguém trabalhando, ó Deus, louvado seja o teu santo nome pela porta de emprego. Se há alguém, ó Deus, enfermo, que o Senhor derrama cura. Se há alguém desanimado, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, age com a tua providência, do teu Santo Espírito, para trazer de volta os teus servos ao primeiro amor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo que temos aqui, pelos irmãos que estão aqui, juntos na mesma adoração. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Ó Deus, Pai, que o Senhor nos guie, ó Deus, a fazer sempre a tua vontade. Ó Deus, nos ajuda, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Oh, meu Deus, como precisamos do teu perdão, da tua graça e da tua infinita misericórdia sobre nossas vidas. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe o ensaio do coral, abençoe a reunião que vamos ter, ó Deus, lá na Náutica, ó Deus e Pai, com os demais obreiros. Ó Deus, abençoa, ó Deus, e dirige todas as coisas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos nos despedir em oração. Em oração já foi. Vamos ficar em pé, irmãos. E amanhã tem alguma programação? Oh Jesus, estou esquecendo. JBBL amanhã na Cidade Náutica, tá? Vila Margarida, ó o fake news. Amanhã JBBL na Vila Margarida, 19 horas, tá bom, irmãos? Eu vou estar pregando lá, então eu fico mais à vontade quando eu vejo meu povo, tá bom, irmãos? Então, por favor, vão lá todo mundo, porque vocês é nossa motivação, tá bom? Em nome de Jesus, quem puder estar lá, vai ser uma bênção, eu creio, porque Deus estará lá, então vai ser bênção, com toda certeza. Vamos. Cantina, no domingo, culto de missões, irmão obreiro Edinaldo vai estar aqui, o famoso Naldinho, vai estar aqui, esteja orando pelo Naldinho, tá, irmãos? Ele vai estar vindo domingo, a gente vai estar vindo um pouquinho mais cedo, a gente vai estar alinhando algumas coisas do concílio com ele, vamos estar ajudando ele nessa questão aí. O concílio dele é dia 30 de setembro, esteja orando para que Deus, para que corra tudo bem. Vamos ao nosso versículo. O forte amor uns pelos outros irá provar ao mundo que sois meus discípulos. João 13:35. Porque juntos somos mais fortes e melhores. Que Deus abençoe a todos. Aperte a mão do seu irmão, dê uma palavra de bênção e vitória para a vida dele em nome de Jesus.